Fala galera, meu nome é Rodrigo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre overclock. Nessas duas GTX 1080 que estão aqui comigo, uma inclusive está aqui, a EVGA, que eu já usei, já testei, vou devolver ela para o dono. E vou responder algumas perguntas que estão sendo feitas aí nos comentários. Eu tenho lido todos os comentários eu leio. Alguns eu dou o coraçãozinho lá, o coraçãozinho do amor quando a pessoa faz um comentário maneiro. Mas também tem o coraçãozinho da misericórdia quando a pessoa faz algum comentário estúpido. Então, para você saber qual o coraçãozinho teu, da misericórdia ou do amor, basta você refletir sobre o comentário que você fez no vídeo. Então quase não está aparecendo o coraçãozinho da misericórdia aí, porque o pessoal está respeitando legal. Bom, uma das perguntas que estão sendo feitas aí é o que eu vou fazer com essas duas placas. Uma placa é minha, eu expliquei isso nos vídeos até. Uma placa é minha, a Armor, a MSI Armor é minha, e essa outra aqui, a mesma loja que eu comprei, enviou para teste. Essa placa aqui da EVGA você pode comprar por R$ 2.300. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí novamente os contatos do vendedor para que você compre exatamente essa placa aqui. Essas placas foram compradas por um cara que ia minerar lá em janeiro, e o preço despencou, o cara desistiu de minerar e devolveu as peças para a loja. Por isso esse preço tão baixo das duas placas. Outra coisa que está sendo perguntada: Rodrigo, porra, por que você não fez o teste com Ryzen Overclock, cara? Você é burro ou é só preguiçoso? Bom, eu sou preguiçoso, mas não foi por isso não. O que aconteceu? A BIOS da MSI continua com problema, A única BIOS da MSI que eu usei que eu não tive problema nenhum foi uma BIOS modificada por um usuário lá dos Estados Unidos, como eu expliquei no vídeo. E depois eu fui utilizar a última BIOS, né, que saiu, que era uma BIOS beta. Eu pensei, pô, agora eles corrigiram os problemas. Não corrigiram. O que acontece? Quando eu faço overclock no processador, a minha memória funcionando a 3200 perde cerca de 20 a 30% de desempenho ali de leitura e escrita. Isso faz com que o processador, mesmo overclockado a 3900 MHz, perca em desempenho para ele funcionando em estoque 3200 MHz. Então, por conta da MSI, que tem lá o Homem Macaco programando a BIOS, né, das BIOS da MSI, quem programa é o Homem Macaco, que não tem alma e nem coração. E a outra pergunta é por que os jogos raramente vão até 99% na placa de vídeo. Cara, muito provavelmente porque o clock do Ryzen está muito baixo. Mas também tem outro motivo, pelo menos eu acho. Se você procurar todos os testes aí no Assassin's Creed, teve um cara que falou, pô, fico bolado quando ele fala Assassins, pô, é Assassins, então Assassin's Creed. No Wildlands e também no Watch Dogs, raramente você vê a GPU indo ali a 99%, raramente. Aqui mesmo com o processador a 3.9, a GPU só ia até 98%, isso mesmo a 980 Ti. Não sei se é uma limitação da engine. Eu só consigo botar a GPU a 99% ali quando eu chapo 4K, então enfio um monte de filtro ali, aí a GPU vai a 99%. Eu também não sei que fissura o pessoal tem por esses 99% na GPU, se o jogo está fazendo lá 80 quadros com 95%, 96%, 97% ou 98%, então não faz diferença nenhuma, cara, nenhuma. Mas por questões aí de responder, tô respondendo escrito. Provavelmente é alguma coisa na engine ou o clock do Ryzen muito baixo. Isso eu vou ter que testar depois que a MSI der o ar da graça aí novamente, lançando uma BIOS show. Bom, esse vídeo aqui é sobre overclock nessas duas placas, nesses dois modelos. Porra, porra, é o over. Cara, sinceramente, precisa. Porque quando você faz um overclock, você ganha ali 5, 6 quadros. Sem sacanagem. Isso foi o que eu ganhei fazendo overclock. 5 ou 6 quadros. Essa placa aqui, as duas, ela já tem aquele... O boost da NVIDIA nessa geração Pascal veio muito inteligente, cara. Veio inteligentíssimo. E ele tem vários p-states ali, né? Então conforme vai subindo a temperatura, o clock vai diminuindo e vice-versa. Você fica fazendo aquele balanceamento ali de fan para poder manter a placa numa temperatura maneira ali, para não fazer muito barulho, não atrapalhar a sua jogatina. E a placa tá sempre fria ali e trabalhando numa taxa de megahertz bem legal. Então, porra,
precisa fazer overclock? Bom, eu fiz um overclockzinho nas duas placas para ver qual era a melhor de over e, porra, as duas são absolutamente a mesma fucking merda. A mesma coisa, cara. Ambas já vem com overclock de fábrica. A Armor vem com armadura, né? E essa aqui é EVGA clocada, super clocada, modelo super clocada da EVGA. E, cara, ambas atingiram os 11 GB transfer lá, ou gigabits, ou 11 GHz de velocidade na memória. Para quem não sabe, a Nvidia lançou a 1080 com 10 GHz ali de memória, né, velocidade da memória, 256 bits, e também lançou logo depois uma versão com 11 GHz. Ou seja, para você fazer com que a sua placa funcione lá a 11 GHz, é só você aumentar lá mais 500 lá na MSI Afterburner. Funcionou perfeitamente. Eu vi algumas pessoas na internet que não conseguiram colocar a placa para trabalhar lá a 11 GHz. Mas essas duas aqui trabalharam a 11 GHz tranquilamente, cara. Tranquilamente. Bom, você aumentando ali 400 ou 300 MHz na memória, você tem vezes 2, né, vai dar lá 800, 400 vezes 2 porque é DDR, vai dar 800 MHz ali de diferença. Eu ganhei tipo 2 FPS fazendo overclock nisso. E o resto foi o ganho lá na GPU, 4 ou 5 quadros. Nessa GPU da EVGA eu consegui 2050 MHz. Mesmo aumentando ali a tensão dela no máximo, ela trabalha com uma tensão maior do que a da EVGA, mas o máximo para as duas ali, mesmo aumentando a tensão toda, foi 2050. Mais do que isso, nessa VGA aqui, da EVGA, que só tem um pino, um conector de 8 pinos, é lá pelo PerfCap Reason, né, que é o possível motivo de você não estar conseguindo aumentar o seu overclock que tem lá no GPU-Z. Essa placa começa a pedir potência, ou seja, eu não consigo aumentar ou fazer mais overclock por conta da falta de alimentação. Isso é uma coisa que eu não posso corrigir nessa placa aqui. Então, quando eu aumento lá mais do que 2050, até 2063, foi ali tranquilo, mas mais do que isso o jogo trava. E o jogo é a fantasia final, o jogo mais pesado que tem aí no momento, vários efeitos gráficos da Nvidia, porra, de outra dimensão ali que tu fica, caralho, que jogo lindo, tanto que o jogo é só você ficar entrando no carro ali e ficar vendo os caras dirigindo e falando sobre as boy bands dos anos 90, é disso que se trata a fantasia final 15. E a outra placa, a Armor, né, a modelo armadura da MSI, ela aparece artefatos acima de 2050, e ela começa a aparecer artefatos de guerra, aparece várias paradas estranhas na tela lá, você fica com medo e diminui. Ou seja, o limite das duas é basicamente o mesmo. Tem gente que bota aí na internet, porra, 2100, 2200, eu acho meio estranho, tipo, aí o cara bota 2200, aí o cara roda o Heaven, porra, o benchmark de 1993, aí o cara roda até o Valley, beleza, o Valley é até pesado, tem o outro lá também, o Superposition, cara, mas nenhum é igual a fantasia final. Para você testar o overclock de placa de vídeo, você tem que jogar, cara, porque esses benchmarks não servem para testar nem temperatura e nem estabilidade. Então você consegue um clock totalmente real ali no jogo, aí tu vai rodar lá o teu BF, vai rodar lá o teu competitivo CS a 700 FPS, a porra do jogo trava. Por quê? Porque o overclock não está estável. Então, estável eu consegui mais ou menos dos 2050 MHz no clock da GPU e 11 GHz no clock das memórias. É um bom overclock, e acima ali de 2000, cara, não dá diferença nenhuma. Vai 2012, 2025, 2030, 2038, 2050. Eu não ganho nenhum FPS com isso. Ah, pode ser porque aí já começa a atingir o limite do Ryzen. O Ryzen não consegue entregar mais do que isso, teria que overclockar. Pode ser, mas de fato, pô, você não vai ganhar 10, 15 FPS ali fazendo overclock. Você vai ganhar os 5, 6
que eu falei e já é o suficiente, cara. Mais do que isso, você está jogando 1440p ou em 4K. Não vai existir um overclock nessa placa que, se o jogo não for jogável a 4K, deixe ele jogável a 4K, entendeu? Não vai existir. Isso não existe em nenhuma placa. O máximo que você consegue ali é alguns FPS a mais, para que nas quedas ali você não perca tanto. Então as placas se equivalem no preço. A MSI ela é menos ruidosa do que essa placa aqui, mas teve um usuário que não entendeu. O que eu quis dizer com na mesma porcentagem de uso da fan, a MSI parece fazer menos RPM foi o seguinte: a MSI com 80% da fan sendo utilizada, me parece que ela faz por volta ali de 1800 RPM. E essa eu tenho até como você ver isso no MSI Afterburner, mas eu sou um reviewer muito preguiçoso e eu não fiz isso. E a EVGA, ela faz mais ou menos, pelo meu ouvido, né, eu consigo tirar isso pelo ouvido, mais ou menos uns 2200 RPM. Eu consigo modificar isso na BIOS, pelo menos na Maxwell eu conseguia fazer isso. Provavelmente tem um editor, ainda não vi isso. Tem um editor de BIOS também para Pascal, onde eu posso alterar isso, eu posso colocar mais potência ali na ventoinha e fazer a ventoinha da MSI, caso ela rode mais rápido que isso, eu acredito que ela funcione mais rápido que isso. Então aumentar ali a quantidade de RPM dela. Entre as duas, eu achei a MSI, as duas são a mesma coisa, cara, mesma coisa. A MSI é um pouco mais silenciosa. E, bom, e a MSI eu não tenho a limitação do poder, né, do power, da energia, porque ela tem dois conectores ali, um de 4 e um de 8. Ou seja, se eu quiser fazer uma modificação nessa placa aqui, colocar uma BIOS que aceite uma voltagem maior, ou eu mesmo ir lá e alterar as voltagens da MSI, já que ela funciona com uma tensão mais baixa do que a EVGA colocada, quer dizer, eu poderia conseguir um overclock maior, mas, cara, não tem nenhuma fucking necessidade. Nenhuma necessidade. Zero necessidade. Ela não vai pegar a 1080 Ti, não vai chegar nem perto da 1080 Ti fazendo overclock. Se você tem uma 1070 Ti com overclock, muito provável você vai chegar perto de uma 1080 em estoque, mas é isso aí, nenhum overclock que te faça pegar exatamente a 1080 não vai pegar, vai chegar bem próximo, e a 1080 também não vai pegar, ela fica até distante da 1080 Ti, mesmo em overclock. As placas se equivalem, cara. Eu achei a 1080, cara, uma placa sensacional, sensacional mesmo. Você sente que a placa está funcionando bem fria, você consegue fazer um overclock, ganhar alguns FPS ali. O preço é caro. É caro, meu irmão. Porra, tudo que é bom é caro, né? Vale, cara, pro cara que é um cara entusiasta, você pagar aí R$2.300, vale. Lembrando que eu digo que para um brasileiro normal, trabalhador assalariado aqui do nosso Brasil, isso aqui seria o máximo que eu pagaria. Uma 1080. Não compraria uma 1080 Ti por 3.500. Porra, eu vi um cara que montou um computador na Pichau, ele botou lá no grupo da Pichau. Me botaram em todos os grupos de novo, cara. Eu já tô em todos os grupos. Eu não respondo nada, mas aparece lá na minha timeline. Cara, o maluco comprou um i9 com 32 GB de memória. 32 GB de memória. E também botou duas GTX 1080 Ti. Eu fico pensando assim, Deus, por quê, Senhor? Por que esse cara fez isso, cara? Eu não consigo entender. Sério mesmo, cara, eu não consigo entender. Não existe causa, motivo, razão ou circunstância para que você fale: ah, eu utilizo muito, porra, faço meus vídeos, caralho. Não existe motivo, não é motivo. Ah, mas eu jogo em 4K. Não é motivo para ter 2080 Ti. Ah, mas o cara que quer jogar 4K botando duas placas de vídeo é o cara que quer ficar à frente do tempo dele, cara. 4K hoje em dia, alguns jogos você consegue jogar a 60 quadros e a maioria dos jogos você consegue jogar a 30. É isso que essa geração tem a oferecer. Nem a 1080 Ti você vai conseguir chapar todos os gráficos lá no máximo. Vai ter que diminuir gráfico, cara. Não tenta ser o cara à frente do seu tempo. Comprou duas 1080 Ti, jogou dinheiro fora, na minha opinião. Comprou Core i9,
jogou dinheiro fora, na minha opinião. Então, os melhores processadores que tem no momento para você escolher são os Ryzen, agora os Ryzen 2, principalmente o 2700, o Core i5 aí 6400, né? Acho que é 6400, 8400 e o Core i7 lá também da oitava geração. São os melhores. Mais do que isso, você não precisa. Ah, mas eu uso máquina virtual também, porra. 32, tudo bem, 32 GB para usar máquina virtual. Teve uma vez que eu fui fazer um teste aqui com o Vesphere e eu precisava de 128 GB, ou seja, 32 GB também não ia adiantar. 32 GB não ia resolver o meu problema, ou seja, 16, foda-se, 32. Ah, porque eu faço muita edição, pô, faço edição pra Globo, sou filho do Hans Donner. Beleza, 32 GB, 32 GB, o cara é filho do Hans Donner. Mas pô, se tu não for filho do Hans Donner, cara, 1080, Ryzen, Core 5 e Core 7 ali, o máximo, cara. Não gasta muito dinheiro com isso. Primeiro que os jogos são todos uma porcaria. Eu tenho uma 1080 aqui agora, cara, vou jogar o que? Wildlands de Carnaval do ano passado. Assassin's Creed. Além de chato, sei lá, também já saiu há um tempo. Fantasia Final. Os caras ficam conversando quem é melhor no carro. Tu pega o carro e fica lá os caras. Pô, quem é melhor? Ah, o cara fala, pô, eu preferi o Backstreet Boys, o outro, não, eu prefiro o Five, eu não, eu prefiro o N5, é melhor. Aí eles ficam conversando, o jogo se trata disso, a fantasia final. Então, pessoal, é isso aí, um grande abraço pra todos. R$2.300 você consegue comprar essa placa aqui. Fala direto com o cara lá, não sou eu que estou vendendo. Fala direto com o cara que eu vou deixar o contato aí. É nóis, até a próxima. Oh no, we've come to the end of the road. Still I can't let it go. It's unnatural. You belong to me. I belong to you. Come.